A Ucrânia voltou a atacar um navio supostamente pertencente à Federação Russa, a frota da Rússia. Na sombra, parece que está tudo absolutamente normal. Só nas últimas semanas, a Ucrânia realizou vários ataques desse tipo, pelos quais já recebeu as devidas respostas. Mas esse ataque passou dos limites. É absolutamente sem igual, porque eles ousaram atacar um navio supostamente pertencente à Rússia, em águas internacionais do Mediterrâneo. Antes, a situação estava limitada ao Mar Negro. Mas agora, repito, a Ucrânia está apostando de forma mais intensa possível em escalar a tensão até as últimas consequências. A Rússia já estava realizando alguns ataques em Odessa, mas temo muito que a partir de agora eles vão se intensificar ainda mais. O que aconteceu exatamente? Quem está por trás desse ataque? A Ucrânia ou poderia ser outro país? E que tipo de consequências poderiam vir por parte da Federação Russa? Fiquem até o final do vídeo para essa última parte, porque é sem dúvida a mais importante. Aqui temos, de fato, essas imagens que foram publicadas pela própria Ucrânia, mostrando o que aconteceu. Um fato absolutamente sem precedentes. Os ucranianos, ou talvez devêssemos nos perguntar, os britânicos, perderam completamente o juízo diante do que está acontecendo agora mesmo na frente diplomática? O petroleiro que navegava com bandeira de Omã e que supostamente pertencia à chamada Frota Sombra da Federação da Rússia foi atacado de forma demonstrativa por drones ucranianos em águas neutras do Mar Mediterrâneo, a milhares de quilômetros da Ucrânia. É significativo que, neste caso, não tenham sido usadas lanchas não tripuladas nem drones kamikaze de longo alcance, mas sim um hexacóptero do tipo Baba Yaga. Isso muda absolutamente tudo, porque significa que o drone foi lançado a uma distância relativamente curta do seu alvo, seja de outro barco ou da costa de um país vizinho, o que poderia envolver um terceiro país nesse conflito. De acordo com os sistemas de rastreamento, o petroleiro está entre a Líbia e Creta. Também é absolutamente notável o fato de que o ataque foi realizado contra um navio sem nenhuma carga de petróleo, ou seja, Ucrânia. Vamos falar claramente, ele não teve coragem suficiente e não quis irritar os parceiros, especialmente os americanos, com um possível vazamento de hidrocarbonetos. Além desse ataque que acontece em meio às negociações, o Serviço de Segurança da Ucrânia, ou seja, o Serviço Nacional da Ucrânia, se gaba dos vídeos gravados de diferentes ângulos. No entanto, isso fica claro, ou talvez nem tanto. Isso vocês é que vão me dizer. Se por trás disso não estaria totalmente o país não ucraniano, ou talvez nem seja o país ucraniano, mas sim algum outro dos parceiros ocidentais. E aqui vocês me dizem, quem vocês acham que são os primeiros suspeitos? Eu aposto, sem dúvida nenhuma, nos britânicos. E nesse caso, os britânicos poderiam acabar tendo até mesmo uma briga direta com Donald Trump. Antes, o que era Commonwealth, de certa forma, agia de maneira conjunta. Porém, agora parece que enlouqueceram completamente. A Ucrânia atacou em águas do Mediterrâneo, águas internacionais. Mas isso se trata de fatos absolutamente inconcebíveis. Já tentaram atacar a Federação da Rússia e a Turquia ao mesmo tempo, o que por si só também representou fatos absolutamente sem igual. A Federação da Rússia, sem dúvida alguma, vai ter que responder e vamos ver. Eu acredito que em bem pouco tempo, daqui a uma semana, o que é que vai acabar fazendo exatamente? Odessa, sem dúvida alguma, vai ser um dos primeiros alvos. Na verdade, há apenas algumas horas, na transmissão anterior, estávamos falando que a Rússia estava realizando ataques metódicos em Odessa. E não só isso, era uma espécie de ataque surpresa, já que sim, antes em Odessa. Eles miravam em alvos de caráter energético e portuário, ou seja, na infraestrutura energética e portuária. Agora eles estão atacando as pontes. E aqui,
As teorias sobre por que a Federação da Rússia poderia fazer isso são várias, todas elas muito interessantes. É que, por um lado, há a tentativa de cortar essa comunicação da Ucrânia com a parte ocidental, ou seja, com os países pertencentes à OTAN e também os aliados desses países. Por outro lado, também é uma tentativa de isolar a parte oriental da Ucrânia do restante do país, dificultar a logística e também, claro, cortar essas rotas de fornecimento de material ocidental. Mas atenção! Quando ocorreram os ataques anteriores, a Federação da Rússia, lembremos, acabou atacando diretamente o porto de Odessa, algo que nunca tinha acontecido antes. Atacou um navio pertencente à Turquia. Ou seja, nem era um navio ucraniano. A Rússia foi muito além disso, colocando uma linha vermelha muito clara e dizendo: daqui para frente, não vou deixar você passar. O que vai acontecer a partir de agora? Não sabemos, mas o fato é que já existem várias surpresas que a Rússia poderia apresentar à Ucrânia e acertar em cheio nela. Vamos ver isso em seguida. Logo depois do que tem acontecido ultimamente em Odessa. Situação que, repito, pode piorar por causa desse clamor ucraniano. Levar um tapa com a mão aberta. Porque se acham que a Rússia não vai responder a esses ataques, acho que estão muito enganados. Mesmo que não responda de forma direta, ou seja, não responda algumas horas depois, isso não significa que a resposta não vai chegar. Na verdade, já vimos a primeira chegando, e isso tinha a ver com o que dissemos aqui, Mirnograd, que já caiu e está sendo limpa pelas Forças Armadas da Federação da Rússia. Na Ucrânia, vão tentar negar, mas é uma vitória clara. É exatamente isso que a Ucrânia está tentando encobrir com esses ataques aos petroleiros da Rússia, mesmo que estejam sem carga. Que ninguém se engane, na linha de frente está ainda pior para eles. Impossível. Os Estados Unidos estão obrigando ele a negociar de qualquer jeito e vão pressionar ainda mais, porque eles têm bastante ferramentas de pressão, vários instrumentos que poderiam fazer com que a Ucrânia acabasse cedendo à razão. Zelensky, por enquanto, não está se mostrando muito aberto ao diálogo, e ele vai ter que pagar por isso. Mas quem vai acabar pagando por isso, infelizmente, vão ser, claro, os cidadãos ucranianos comuns. Aqui, em particular, estamos falando, sem dúvida alguma, dos moradores de Odessa. Vocês estão vendo essas pontes que foram atacadas nessas últimas 48 horas. As 72 horas começaram na semana passada, quando a Federação Russa iniciou ataques sistemáticos às pontes. Na verdade, as duas principais pontes que ficam na região de Odessa. Ataques às pontes sobre o Dniester, Zataka e Maiki. São essas duas pontes. Uma em Zataka e a outra ao lado de Maiki, as pontes sobre o Dniester. E o inimigo tem duas no curso inferior do rio, escreve uma fonte russa. Elas têm uma importância estratégica crucial, um grande volume de suprimentos de armas e equipamentos, assim como um importante trânsito de exportação. Faz moeda, faz também armas. Passam pelos portos do Danúbio. E de tudo isso, tudo só pode ser entregue à Ucrânia através dessas duas pontes, em Zataka e Maiki, ou através da Moldávia, o que traz muitos problemas. Além disso, há alguns dias nossos lançadores de mísseis, aviação e operadores de drones atacaram aqui e aqui. Vocês estão vendo as imagens de onde ficam essas pontes, que agora mesmo está sendo atacado pela Federação da Rússia de forma absolutamente metódica. Ontem à noite e hoje já atacaram a ponte na região de Maiki. A ponte também foi colocada fora de serviço e não pode ser utilizada para uma logística séria. Por enquanto, tudo isso obrigou o inimigo a fazer avaliações. Reunir pedestres por significado, ela diz. Uma fonte russa afirma que isso o enfraquece. O cenário de e não só a curso Dienstag em Maikik é o que estava previsto. E Sakanders diretamente para a retaguarda ucraniana
que começaram há mais ou menos 24 horas, e então estávamos apontando que isso poderia ser uma espécie de Wunderwaffe. Não em termos diretos, é claro, mas uma arma que, sem dúvida alguma, faria as forças armadas da Ucrânia tremerem, porque estamos falando de algo que se aproxima, em termos de velocidade, a um míssil, Kinzhal. E precisamente este Iskander-1000, que é uma espécie de atualização do Iskander-M, estão chamando de Kinjal terrestre, ou seja, lançado a partir do solo, e é que ele tem uma velocidade sem igual. Por um lado, por outro, ele pode não só atingir alvos de forma muito mais rápida, o que o torna muito difícil de ser detectado pela defesa aérea inimiga, além de poder voar infinitamente mais longe, ou seja, atingindo alvos que estão na retaguarda inimiga. É justamente lá que realizou os últimos ataques, eliminando as reservas ucranianas que seriam destinadas a vários pontos da linha de frente. Ao mesmo tempo, essa primeira surpresa, que não tem relação direta com Odessa, mas que pode acabar tendo relação direta com os navios atacados pela Ucrânia no Mediterrâneo. E agora vamos para algo que não é menos importante. Vai ser um vídeo que vamos traduzir juntos, entre vocês e eu. Os drones da Federação da Rússia, que estão atacando alvos. Entre eles, alvos diretamente em Odessa. Na verdade, este poderia ser um alvo em Odessa, porque o homem em questão fala um perfeito parecido com. Tem uma modificação que muda muitas coisas. E agora parece que eles enxergam ainda melhor. E não só isso, mas também tem visão noturna. Trata-se de um Gerran. Até onde sabemos, e reparem, este homem vai nos detalhar exatamente o que eles têm e vai nos mostrar onde está. A surpresa por parte da Federação da Rússia, que, repito, desta vez é inteiramente voltada para melhorar a precisão. E isso, claro, principalmente se for um ataque em Odessa. Tem a ver com dar mais precisão a essas fontes, que de fato são algo como a artéria vital da Ucrânia. Neste momento, ela diz: aparentemente está tudo muito normal. Mas quanto ao que é incomum? Roteador antena 1, antena 2, antena 3. Antena 1, antena 2, antena 3. Aqui o mesmo, 1, 2, 3. Outras 3 antenas ali. Ou seja, imagino que o roteador também estará incluído na outra parte. Ou seja, será como um efeito espelho. Ela diz: tudo normal, um roteador com cartão SIM. Coisas sem importância. O mais importante e interessante. Param, é tipo, atenção, isso é uma câmera. Ele diz que nem viu para onde voava. Ele estava vendo exatamente onde estava voando ou para onde estava indo e não estava vendo. Nada mal. A julgar por este cristalzinho. Tem visão noturna ou termovisor. Ou seja, é algo como um visor de calor. Então o piso do ET está seguro. Ou seja, ele vai de forma muito firme ou contundente. Ele usa palavrões de vez em quando, mas eu traduzi melhor sem eles. Diz: novidade. Não esperavam por ela, pois aqui está. Então é assim. É assim que acontece. Isso é basicamente o que vai permitir à Federação Russa enfrentar a Ucrânia. Também em relação a esses ataques que realizou no Mediterrâneo. Agora, eu entendo que muita gente deve saber e estar querendo que Vladimir Putin responda com absolutamente tudo. Não dá mais para aguentar. É preciso enfrentar a Ucrânia, é preciso enfrentar o Ocidente. O que precisa ser feito, em resumo, é que a resposta seja compreendida de forma claríssima, e que nunca mais ataquem nenhum navio da Federação da Rússia.
Mas na prática, não é assim. Deixem-me lembrar vocês de que esta é uma guerra de desgaste. A partir da Federação da Rússia, está claro que é preciso ter paciência. Esses ataques ucranianos afetam a economia russa, mas a Ucrânia é ainda mais prejudicada, porque até mesmo diante dos parceiros ocidentais, ou seja, por exemplo, diante de Donald Trump, legitimam qualquer tipo de rejeição. A resposta que a Federação Russa poderia tomar a partir de agora contra alvos dentro desse país